Vamos orar para começar a nossa leitura? Senhor, obrigada pela palavra. Obrigada por esse momento, por esse canal que nos conecta. Obrigada pela tua presença. Que o Senhor nos ensine, nos capacite, Pai, e nos fortaleça. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Hoje eu vou ler na nova versão transformadora, Números 16, Salmo 69 e João 10. Corá, filho de Issar, descendente de Coate, filho de Levi, armou uma conspiração com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, da tribo de Ruben, com outros 250 líderes israelitas, todos membros importantes da comunidade. Os três instigaram uma rebelião contra Moisés. Juntaram-se contra Moisés e Arão e disseram: Vocês foram longe demais. A comunidade foi consagrada pelo Senhor, e Ele está em nosso meio. Que direito vocês têm de agir como se fossem superiores à comunidade do Senhor? Quando Moisés ouviu o que disseram, curvou-se com o rosto em terra. Em seguida disse a Corá e a seus seguidores: Amanhã cedo o Senhor nos mostrará quem pertence a Ele e quem é consagrado. Só trará à sua presença aqueles que Ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores preparem incensários. Amanhã acendam fogo neles e queimem incenso diante do Senhor. Então veremos quem o Senhor escolherá como consagrado a Ele. Vocês, levitas, foram longe demais. Moisés falou novamente a Corá: Agora ouçam, levitas. Acaso lhes parece de pouca importância que o Deus de Israel os tenha escolhido dentro de toda a comunidade de Israel para estar perto dele a fim de trabalharem no tabernáculo do Senhor e estarem perante a comunidade para servi-la? Ele já deu a você, Corá, e a seus companheiros levitas essa função e agora exigem também o serviço sacerdotal? Na verdade, é contra o Senhor que você e seus seguidores estão se rebelando. Afinal, quem é Arão para que se queixarem dele? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles responderam: Não iremos. Não bastante você nos ter tirado do Egito, uma terra que produz leite e mel com fartura, para nos matar aqui no deserto? Agora quer nos tratar como se fosse autoridade sobre nós? Além disso, você não nos levou a outra terra que produz leite e mel com fartura, e não nos deu uma nova propriedade com campos e vinhedos. Está tentando enganar estes homens? Não iremos. Moisés ficou furioso e disse ao Senhor: Não aceites as ofertas de cereais deles. Não tomei deles nem sequer um jumento e jamais lhes fiz algum mal. E Moisés disse a Corá: Você e seus seguidores venham aqui amanhã e apresentem-se diante do Senhor. Arão também virá. Você e cada um dos seus 250 seguidores prepararão um incensário e colocarão incenso nele, a fim de apresentá-lo diante do Senhor. Arão também trará seu incensário. Cada um deles preparou um incensário e acendeu fogo e colocou o incenso nele. Depois, todos se apresentaram à entrada da tenda do encontro com Moisés e Arão. Corá havia instigado toda a comunidade contra Moisés e Arão, e todos se reuniram à entrada da tenda do encontro. Então, a presença gloriosa do Senhor apareceu a toda a comunidade. E o Senhor disse a Moisés e Arão: Afastem-se dessa comunidade, para que eu a destrua agora mesmo. Moisés e Arão, porém, se prostraram com o rosto em terra e suplicaram: Ó Deus, tu és aquele que dá fôlego a todas as criaturas. É necessário que fiques irado com toda a comunidade quando somente um homem pecou? O Senhor disse a Moisés: Então diga a toda a comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés se levantou e foi até as tendas de Datã e Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. Vamos, disse ele ao povo. Afastem-se das tendas destes homens perversos e não toquem em coisa alguma que seja deles. Do contrário, vocês serão destruídos por causa dos pecados deles. Todo o povo se afastou das tendas de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e ficaram em pé à entrada das tendas, junto com suas esposas, seus filhos e suas crianças pequenas. Então Moisés disse: Assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas que tenho feito, pois não as realizei por minha própria conta. Se estes homens morrerem de causas naturais, ou se nada fora do comum acontecer, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer algo completamente novo, e o chão abrir sua boca e o engolir junto com todos os seus pertences, e eles descerem vivos à sepultura, vocês saberão que estes homens mostraram desprezo pelo Senhor. Mal ele havia acabado de dizer essas palavras, e o chão debaixo deles rachou. A terra abriu a boca e engoliu os homens, todas as suas famílias, todos os seus seguidores e tudo o que possuíam.
desceram vivos à sepultura, junto com todos os seus pertences. A terra se fechou sobre eles e desapareceram do meio da comunidade. Todo o povo que estava ao redor fugiu quando ouviu os gritos deles. A terra nos engolirá também? A terra nos engolirá também, exclamaram. Em seguida, um fogo ardente saiu do Senhor e queimou os 250 homens que ofereciam incenso. O Senhor disse a Moisés: ordene a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que tire todos os incensários do meio do fogo, pois são santos. Diga-lhe também que espalhe as brasas, pegue os incensários dos homens que pecaram e pagaram por isso com a própria vida, e bata o metal com um martelo, até formar uma lâmina para revestir o altar. Uma vez que estes incensários foram usados na presença do Senhor, eles se tornaram santos, que sirvam de advertência para o povo de Israel. O sacerdote Eleazar recolheu os incensários de bronze usados pelos homens que morreram queimados e bateu o metal com um martelo, até formar uma lâmina para revestir o altar. Essa lâmina serviria como recordação aos israelitas. Ninguém que não fosse descendente de Arão poderia entrar na presença do Senhor para queimar incenso. Se alguém o fizesse, aconteceria a ele o mesmo que havia acontecido a Corá e seus seguidores, conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Logo na manhã seguinte, porém, toda a comunidade de Israel começou a se queixar de Moisés e Arão outra vez. Vocês mataram o povo do Senhor, diziam eles. Mas enquanto se reuniam para protestar contra Moisés e Arão, voltaram-se para a tenda do encontro e viram a nuvem cobri-la. E a presença gloriosa do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: afaste-se dessa comunidade para que eu a destrua agora mesmo. E Moisés e Arão se prostraram com o rosto em terra. Então Moisés disse a Arão: rápido, pegue um incensário e coloque nele brasas do altar. Acende incenso e leve-o para o meio da comunidade a fim de fazer expiação por ela, pois a ira do Senhor está acesa e a praga já começou. Arão seguiu a ordem de Moisés e correu para o meio da comunidade. A praga já havia começado a matá-los, mas Arão queimou o incenso e fez expiação por eles. Colocou-se entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Ainda assim, 14.700 pessoas morreram da praga, além daqueles que tinham morrido por causa da rebelião de Corá. Uma vez que a praga cessou, Arão voltou a Moisés, que estava à entrada da tenda do encontro. Salmo 69. Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até meu pescoço. Afundo cada vez mais na lama e não tenho onde apoiar os pés. Entrei em águas profundas e as correntezas que me cobrem. Estou exausto de tanto clamar. Minha garganta está seca, meus olhos estão inchados de tanto chorar, à espera de meu Deus. Os que me odeiam sem razão são mais numerosos que os cabelos de minha cabeça. Muitos inimigos tentaram me destruir com mentiras, exigem que eu devolva o que não roubei. Ó Deus, tu sabes como sou tolo. É impossível esconder de ti meus pecados. Não permitas que por minha causa sejam envergonhados os que em ti confiam. Ó soberano Senhor dos exércitos, não deixes que por minha causa sejam humilhados. Ó Deus de Israel, pois tua causa suporto insultos. Meu rosto está coberto de vergonha. Até meus irmãos fingem não me conhecer. Tratam-me como um desconhecido. O zelo por tua casa me consome. Os insultos dos que te insultam caíram sobre mim. Quando choro e jejuo, eles zombam de mim. Quando visto pano de saco, eles riem de mim. Sou o assunto principal de suas conversas, e os bêbados cantam a meu respeito. Eu, porém, continuo orando a ti, Senhor, na esperança de que desta vez mostrarás teu favor. Responde-me, ó Deus, por teu grande amor. Salva-me por tua fidelidade. Livra-me do atoleiro. Não permitas que eu afunde ainda mais. Salva-me dos que me odeiam. Tira-me destas águas profundas. Não deixes que as correntezas me cubram, nem que as águas profundas me engulam, nem que a cova da morte me devore. Responde às minhas orações, ó Senhor, pois o teu amor é bom. Cuida de mim, pois a tua misericórdia é imensa. Não te escondas de teu servo, responde-me sem demora, pois estou aflito. Vem e resgata-me, livra-me de meus inimigos. Tu sabes que sofro zombaria, vergonha e humilhação. Vês tudo que meus inimigos fazem. Os insultos deles me partiram o coração. Estou desesperado. Se ao menos alguém tivesse piedade de mim, quem dera viessem me consolar. Em vez disso, põe veneno em minha comida. Oferecem vinagre para matar minha sede.
Que a mesa farta diante dele se transforme em laço, e que sua prosperidade se torne armadilha. Que seus olhos se escureçam para que não vejam, e que seu corpo trema sem parar. Derrama tua fúria sobre eles, consome-os com o ardor de tua ira. Que as casas deles fiquem desoladas, e que não restem ninguém em suas tendas. Pois insultam aqueles a quem castigaste, acrescentam dor a quem feriste. Amontoam uns sobre os outros os pecados deles. Não permitas que sejam absolvidos. Apaga o nome deles do livro da vida. Não deixes que sejam incluídos entre os justos. Estou aflito e sofro. Socorre-me, ó Deus, com a tua salvação. Então louvarei o nome de Deus com cânticos. E o exaltarei com ações de graças, pois isso agrada ao Senhor mais que sacrifícios de bois, mais que ofertas de touros com chifres e cascos. Os humildes verão Deus agir e se alegrarão. Animem-se todos que buscam socorro em Deus, pois o Senhor ouve o clamor dos pobres, não despreza seu povo aprisionado. Louvem nos céus e terra, os mares e tudo que neles se move, pois Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades de Judá. Seu povo viverá ali e em sua própria terra se estabelecerá. Os descendentes dos que o servem herdarão a terra, e os que o amam ali viverão em segurança. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. João 10. Glória a Jesus. Eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas escondidas por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta, e as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas, e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso ele a explicou. Eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como meu Pai me conhece e eu o conheço. E eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. Quando Jesus disse essas coisas, as opiniões dos judeus a respeito dele se dividiram outra vez. Alguns diziam, ele está possuído por demônio e está louco. Por que ouvi-lo? Outros diziam, ele não fala como alguém que está possuído por demônio. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Era inverno e Jesus estava em Jerusalém na celebração da festa da dedicação. Ele caminhava pelo templo na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando os líderes judeus o rodearam e perguntaram, quanto tempo vai nos deixar em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos claramente. Jesus respondeu, eu já lhes disse e vocês não creram em mim. A prova são as obras que realizo em nome de meu Pai. Mas vocês não creem em mim, porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-la de minha mão, pois meu Pai as deu a mim e ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-la da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. Mais uma vez, os líderes judeus pegaram pedras para atirar nele. Jesus disse, por orientação de meu Pai, eu fiz muitas boas obras. Para qual delas vocês querem me apedrejar? Eles responderam, não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia. Você, um simples homem, afirma que é Deus. Jesus respondeu, as próprias escrituras de vocês afirmam que Deus disse a certos líderes do povo. Eu digo, vocês são deuses. E vocês sabem que as escrituras não podem ser alteradas. Portanto, se aquele que receberam
a mensagem de Deus foram chamados de deuses, por que vocês consideram blasfêmias quando eu digo, eu sou o Filho de Deus? Afinal, o Pai me consagrou e me enviou ao mundo. Não creiam em mim se não realizo as obras de meu Pai. Mas se as realizo, creiam na prova, que são as obras, mesmo que não creiam em mim. Então vocês saberão e entenderão que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Novamente tentaram prendê-lo, mas ele escapou e os deixou. Foi para o outro lado do Rio Jordão, perto do lugar onde João batizava no início, e ficou ali por algum tempo. Muitos o seguiram, comentando entre si: João não realizou sinais, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem se cumpriu. E muitos ali creram em Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado é o nome de Jesus. Santo, poderoso, para sempre é o teu nome, Pai. Nós acreditamos na palavra, Deus. Nós acreditamos no Senhor. Nós acreditamos, Senhor, no seu sacrifício, nos milagres. Acreditamos em tudo que o Senhor fala, Pai, em tudo que o Senhor faz. Obrigada, Senhor, pela parcela de fé que o Senhor colocou em nós. Não vem de nós, é dom de Deus, Pai. Nós te agradecemos pela graça, bondade e misericórdia. Sabemos, Deus, que sem Ti nada podemos fazer. Obrigada, Senhor, e que o Senhor possa alcançar a todos, Jesus, para quem essa palavra foi deixada, para aquelas ovelhas, Deus, que ainda não estão aqui, que ainda não são suas, que essa palavra chegue a elas, Pai, que elas possam Te reconhecer como o único e suficiente Salvador, que possam crer, Pai, nos Seus milagres, que possam crer no Seu sacrifício, que possam crer, Pai, na Sua ressurreição. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus.